Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal aqui na Rede Século XXI, para refletir aspectos de grande relevância acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a segunda metade do segundo semestre do ano passado, estamos a refletir sempre algo a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, algo de Cristo vai ser o objeto da nossa abordagem. O tema de hoje, a sabedoria de Cristo. Sabedoria. Uma palavra que é muito cara a muitos sistemas filosóficos, uma palavra que é cara a todas as religiões, uma palavra que é defendida, que é ensinada, ainda que em perspectivas bastante diferentes, ou seja, o conceito que se tem de sabedoria na história da humanidade, em tantas civilizações, varia bastante, oscila bastante. No mundo judaico, Antigo Testamento, e no mundo cristão, Novo Testamento, essa palavra também ela tem uma conotação, um sentido bem específico. Um sentido de acordo com a fé de Israel e, no Novo Testamento, com a fé da Igreja, cuja cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. É óbvio que num programa de 1 hora de duração, não conseguimos esgotar a riqueza da doutrina da sabedoria no Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso, ainda que brevemente, ainda que resumidamente, é preciso falar alguma coisa sobre a sabedoria no Antigo Testamento. Todos nós sabemos que na Bíblia católica existe um livro com esse nome, o livro da sabedoria. Também é verdade que no Antigo Testamento a ideia da Trindade, a concepção da diversidade de pessoas, ainda não é clara. Temos somente alusões, temos somente indicações remotas, que somente com o Novo Testamento elas vão ter o sentido de uma unidade de essência. Deus é um só e uma diversidade de pessoas. Essas duas certezas são importantes para nós compreendermos que no livro da sabedoria, a sabedoria é quase que personificada, mas não dá para dizer que ela é uma pessoa distinta da pessoa do Pai. A ideia de Deus Pai no Antigo Testamento, ela existe, mas não no sentido cristão. Pessoa do Pai, diferente da pessoa do Filho, diferente da pessoa do Espírito Santo, e todavia 3 pessoas distintas, mas um único Deus, uma unidade de essência na diversidade de pessoas. Então, a sabedoria, no livro da sabedoria do Antigo Testamento, ela é um predicado de Deus. Ela é, digamos assim, uma qualidade de Deus. Escolhi o capítulo 7 do livro da sabedoria, versículos de 21 a 28, para, no elogio a esse predicado em Deus, a esse predicado, essa qualidade de Deus, nós percebermos como essa virtude de Deus, esse predicado de Deus é apresentado. Vamos ao texto. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus,
uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Todo o livro da sabedoria é uma grande homenagem, uma grande dissertação sobre essa qualidade de Deus. Mas, como eu disse, é uma qualidade de Deus. É um predicado como tantos outros. Deus é onipotente, Deus é eterno, Deus é misericordioso, Deus também é sábio. Mas aqui, vejam bem, eu escolhi duas palavras, duas expressões desse texto para recordar. Ela é um sopro do poder de Deus. Portanto, aqui não se pode dizer que a sabedoria é uma pessoa em Deus, distinta de outra pessoa. Até porque nós vamos ver no Novo Testamento que sabedoria é uma qualidade que se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isto é, o Pai é sábio, o Filho é sábio, o Espírito Santo é sábio. E todavia não são três deuses sábios, um só Deus em três pessoas. O Deus único sábio, essa prerrogativa é prerrogativa do Pai, que é Deus, do Filho, que é Deus, do Espírito Santo, que é Deus. E todavia não são três deuses, três sábios. São três pessoas sábias que todavia constituem um só Deus sábio. No Novo Testamento, na profecia acerca dos dons do Espírito Santo, no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, profecia conhecida de todos nós, a profecia dos dons do Espírito Santo, esse dom que Deus Todo-Poderoso concederia como dádiva, como procedente do Espírito Santo, o dom da sabedoria é o primeiro. Que interessante. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2, para percebermos, de certa forma, a precedência da sabedoria quanto aos outros dons do Espírito Santo. Com a palavra, o profeta Isaías. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. A Vulgata acrescenta um sétimo dom, aqui, o dom da piedade, totalizando 7 dons. Mas o que interessa aqui, Espírito de sabedoria. Os 7 dons do Espírito Santo têm como cabeça, como início, como princípio, como aquele que abre, por assim dizer, esse leque de possibilidades, de graças, de dádivas, de carismas para a humanidade, o dom da sabedoria. Então é preciso discernir, é preciso tentar buscar uma definição de sabedoria. Sabedoria na linguagem popular, se nós pegarmos um dicionário, nós vamos ver, da língua portuguesa, nós vamos ver a sabedoria como conhecimento, como cultura, como um cabedal considerável de informações. São Paulo vai falar, a gente vai ver isso no segundo ou no terceiro bloco, de uma sabedoria mundana. Não por causa do conhecimento enquanto tal, conhecimento científico, conhecimento tecnológico, sabedoria no desempenho de uma determinada profissão, um expert, uma pessoa douta que tem um conhecimento exaustivo sobre um determinado assunto. Não. A sabedoria louca
é aquela que nega Deus, é aquela que exclui a possibilidade de Deus, e particularmente Cristo Jesus. Mas sabedoria em Deus é, na verdade, a plenitude do seu amor, do seu conhecimento, é a perfeição da visão, da totalidade que Deus, na sua infinita majestade, abarca, conduz, decide, cria, conserva, salva e redime a humanidade. A etimologia da palavra sabedoria vem de sapores, ou sapores, sapores, sabor. Saber tem relação com sabor. E o sabor é aquilo que deleita. O corpo, quando ele experimenta algo gostoso, a degustação, a alimentação, o prazer que você experimenta quando está provando, quando está degustando, quando está comendo, quando está colocando dentro do seu organismo uma realidade que vai fortalecê-lo, que vai alimentá-lo, que vai realizá-lo, que vai dar prazer para ele. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí. Com o segundo bloco, vamos retomar a definição de sabedoria aplicada a Deus, ou sabedoria em Deus, para que nós avancemos para uma realidade surpreendente. Jesus é a própria sabedoria. Na nossa religião, nós temos isso, nenhuma outra religião tem. A sabedoria é uma pessoa. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, nosso compromisso semanal aqui na Rede Século XXI, hoje debruçando-se sobre o argumento A Sabedoria de Cristo. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Terminamos o primeiro bloco tentando dar uma definição da sabedoria em Deus, ou se nós quisermos, como vamos ver daqui a pouco, a sabedoria que é Deus. Definir Deus é absolutamente impossível, mas enquanto qualidade de Deus é a perfeição do seu entendimento, da sua vontade e do seu agir. Quando Deus fala, quando Deus age, quando cria, quando salva, quando santifica, quando conduz a criação rumo à perfeição, e esse é o seu plano, o seu desígnio maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é inteligentíssimo, Deus é sapientíssimo. É muito, muito, muito difícil você definir algo que vem de Deus e que é qualidade e que é atributo de Deus. É a perfeição do seu ser e do seu agir. Essa é uma tentativa modesta de conceituar a sabedoria em Deus. Agora, como eu já prometi, vamos à surpresa. E essa surpresa se refere ao que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da 1 aos Coríntios, versículos de 22 a 24, nos diz a respeito da sabedoria. No cristianismo, a sabedoria é uma qualidade de Deus. Já vimos isso no primeiro bloco, 2 textos do Antigo Testamento. A sabedoria é um dom que vem de Deus, já vimos isto. Mas o Novo Testamento vai mais adiante. A sabedoria é uma pessoa em Deus. Jesus é a sabedoria. E convém colocá-la com S maiúsculo.
Com a palavra, o apóstolo Paulo. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam a sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Vimos no primeiro bloco que Deus é sábio. Portanto, a sabedoria é um atributo de Deus na unidade de sua essência. Se a sabedoria é um atributo de Deus na unidade de sua essência, é um atributo às três pessoas que integram Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Pai é sábio, o Filho é sábio, o Espírito Santo é sábio. É correto, portanto, dizer que o Espírito Santo é sabedoria de Deus. Assim como o Filho é sabedoria de Deus. O Espírito Santo é sabedoria de Deus porque é uma pessoa em Deus e Deus é sábio. O mesmo se aplica para o Filho. Agora eu queria evocar um texto belíssimo, comentando essa expressão do apóstolo Paulo, Cristo Jesus é força de Deus e sabedoria de Deus, o programa que vai ao ar toda segunda-feira aqui na Rede Século XXI, comigo e com o Frei Gilson, nós escolhemos o título para esse programa desse versículo, Força de Deus. Pois bem, mas força de Deus aqui não nos interessa tanto, mas a sabedoria de Deus. Santo Agostinho escreveu uma obra sobre a Trindade, ok? A Trindade. No livro 7º, capítulo 3º, parágrafo 4º, ele explica em que sentido e por que Jesus é a sabedoria de Deus. Por que o apóstolo Paulo aqui não falou que o Pai é a sabedoria de Deus? E por que o apóstolo Paulo não falou que o Espírito é a sabedoria de Deus? Mas disse que Jesus é a sabedoria de Deus. Ao dizer que Jesus é a sabedoria de Deus, eu insisto obsessivamente, entre aspas, que isso não significa dizer que o Pai não seja a sabedoria de Deus, que o Espírito não seja a sabedoria de Deus. Com a palavra, um dos maiores gênios do cristianismo explicando essa expressão. Jesus é a sabedoria de Deus. Cristo é poder e sabedoria de Deus porque procede do Pai, poder e sabedoria, sendo Ele mesmo também poder e sabedoria. Isso do mesmo modo como se diz luz da luz, que é o Pai, e fonte de vida junto a Deus Pai, que é Ele mesmo, fonte de vida. Assim diz o salmista, porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E era a luz verdadeira que, vindo a este mundo, ilumina todo o homem. Porém, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas ele é uma luz espiritual, não corporal. Espiritual não no sentido de iluminação semelhante a que Cristo se refere falando aos apóstolos, vós sois a luz do mundo. Mas luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, isto é, a mais sublime sabedoria que é Deus. Dele estamos falando nesse momento. Logo, o Filho é sabedoria que procede do Pai, assim como é luz da luz, Deus de Deus. O Pai considerado em particular é luz, e o Filho também o é. O Pai em particular é Deus, e o Filho também o é. Logo, o Pai em particular é sabedoria, o Filho também é sabedoria. Assim, ambos juntos são uma só luz, um só Deus, uma só sabedoria. Mas o Filho tornou-se para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça e santificação. Pois convertendo-nos a Ele no tempo, ou seja, em certo tempo,
a fim de, com ele, podermos permanecer para a eternidade. E ele é também o Verbo, que em certo tempo fez-se homem e habitou entre nós. Fecha aspas. Que riqueza. O conectivo de lembra, dependendo do contexto da frase, procedência. Fulano está vindo de Brasília. Fulano é oriundo de tal cidade. Ou seja, procedência. A palavra de, nesse contexto, significa oriundo de, vindo de. Claro que essa palavra de nem sempre significa procedência. Bolo de cenoura. Aqui significa constituído de, isto é, os ingredientes desse bolo comportam a cenoura. Mas veio de São Paulo, sabedoria de Deus. O Pai, nesse sentido, não é sabedoria de Deus, porque o Pai não veio. O Pai veio pelo Filho. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Ou seja, Jesus é sabedoria de Deus, não no sentido de que ele é sabedoria com o Pai e com o Espírito Santo, mas sabedoria como dádiva de Deus, como dom de Deus, como presente de Deus, como Filho eterno do Pai, que foi enviado aos homens, no Antigo Testamento sem a encarnação, no Novo Testamento encarnado, portanto, é o enviado. O Pai envia o Filho. Nesse sentido, o Pai que é sábio envia o Filho que é sábio, e enquanto o Filho vem, ele é sabedoria de Deus. Ou seja, proveniente de Deus. Mas vejam, ele é uma sabedoria de Deus, sendo ele sábio. Como o Pai é sábio. Como o Espírito Santo é sábio. O de aqui significa foi enviado. O Pai envia aos homens a sua sabedoria. Sem esquecer, porém, insisto, que o Pai é sábio. Que o Espírito Santo é sábio. Mas quem foi enviado no seio da Virgem Maria, quem se encarnou no seio da Virgem Maria, não foi a sabedoria de Deus, terceira pessoa da Trindade. Nem foi a sabedoria de Deus, que é a primeira pessoa da Trindade. Jesus é sabedoria de Deus num sentido único, porque só ele se encarnou. Porque ele, que é a imagem visível do Deus invisível, já que o Espírito Santo não é a imagem visível do Deus invisível. O Espírito Santo não se assumiu a carne. O Espírito Santo não se encarnou no ventre da Virgem Maria, no seio da Virgem Maria. Logo, ele não é sabedoria de Deus nesse sentido. Jesus é sabedoria de Deus enquanto enviado do Pai e encarnado no seio de Maria Virgem. Prerrogativa que o Pai não tem, que o Espírito não tem. Todavia, o Pai é sábio, sem o conectivo de. O Espírito Santo é sábio, sem o conectivo de. E Jesus, se não se encarnasse, também isso se aplicaria a ele. E ele, em absoluto, também é sábio com o Pai e com o Espírito Santo. Mas, porque se encarnou, é sabedoria de Deus, procedente de Deus. Está terminando o nosso segundo bloco, não saia daí. No terceiro bloco, continuaremos esse fascinante argumento da sabedoria de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Sabedoria de Cristo. Eu gostaria de lembrar a você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá.
Agora nós vamos tratar da questão da sabedoria de Cristo numa outra ótica distinta daquela abordada nos 2 primeiros blocos. Jesus enquanto homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, Jesus crescia. E crescia em todas as virtudes. Dentre elas, a virtude, ou o dom, se nós quisermos, da sabedoria. 2 versículos do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, os versículos 40 e 52, demonstram isso. Vamos ao texto. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. 2 coisas aparentemente distintas, mas não conflitantes. Jesus estava cheio de sabedoria. Nele só havia sabedoria. E outra, Jesus crescia em sabedoria. Ora, como pode alguém que está cheio de sabedoria crescer em sabedoria? Se está cheio em sabedoria, não tem mais o que crescer, porque tudo nele é sabedoria, já cresceu. Como conjugar Lucas 2, 40 com Lucas 2, 52? É simples. Cheio de sabedoria enquanto Deus, crescia em sabedoria enquanto homem. Pronto. Aqui está, enquanto Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Jesus está cheio de sabedoria. Na verdade, ele é a sabedoria. Não existe nada em Deus, portanto, também sua sabedoria, que necessite de crescer. Ele estava cheio de sabedoria. Mas quando o cheio de sabedoria se encarna e assume a natureza humana cresce em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Portanto, o que falta, o que leva Jesus a crescer, a se aperfeiçoar, a se aprimorar, toca a sua natureza humana. Bem, agora vamos a uma passagem misteriosa que Jesus coloca no capítulo, e ela aparece no capítulo 11, versículos de 16 a 19. Jesus aqui está se referindo, reclamando dos seus opositores que não se satisfazem com a pregação de João Batista, nem com a pregação dele. A última frase é a que nos interessa. Vamos ao texto. A quem eu hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais? Cantamos uma lamentação e não chorais? João veio, ele não bebia e não comia, e disseram, ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Mas que frase misteriosa! A sabedoria foi justificada por seus filhos? A palavra justificar, ela tem vários sentidos. E um deles significa demonstrar. Dou um exemplo. O filho chega atrasado em casa e a mãe diz, justifique-se. Eu quero uma justificativa para esse atraso. Aí o filho diz, calma mãe, eu vou explicar. E aí ele explica. Aí a mãe, muito bem, você se justificou bem. Ou seja, você explicou bem. Ou você demonstrou bem. Ficou claro? É nesse sentido a frase de Jesus. E nós já sabemos que a sabedoria, quem é? Força de Deus e sabedoria de Deus, quem é? Jesus. Pronto. Com essas duas ponderações, vamos pedir a um padre da igreja do século IV, Santo Hilário de Poitiers,
nascido no ano 315 e morto no ano 368, no seu comentário ao Evangelho segundo Mateus, comentando esse versículo, ele explica, aspas, ele é a sabedoria, não a partir do efeito, mas por natureza. Muitos pretendem esquivar-se das palavras apostólicas que chamam Cristo de a sabedoria e o poder de Deus. Da seguinte maneira, ao criá-lo na Virgem, a sabedoria e a virtude eficazes de Deus colocar-se-iam acima. Mas, para que não se possa significar algo assim, chamou-se a si mesmo de sabedoria, mostrando-a em si e não a si como possuidor dela. Com efeito, não são a mesma coisa a obra da virtude e a virtude. E aquele que realiza distingue-se do que é realizado. A sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Atenção, a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos da sabedoria? Nós já vimos no primeiro bloco que Deus é a sabedoria. Sabedoria que é uma qualidade, um predicado que se aplica às três pessoas da Trindade. O Pai é sábio, é portanto a sabedoria. O Filho é sábio, é portanto a sabedoria. O Espírito Santo é sábio, é portanto a sabedoria. Sabedoria justificada pelos seus filhos. Quem crê e é batizado é filho de Deus. Ora, a sabedoria tem os seus filhos, Deus tem os seus filhos, aqueles que receberam de Jesus a autoridade para chamar a primeira pessoa da Trindade na oração dominical pelo nome de Pai. A sabedoria justificada pelos seus filhos. Olha aqui o contexto. Veio João Batista, os opositores de Jesus rejeitaram João. Veio Jesus, os opositores de Jesus rejeitaram Jesus. Mas a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Vocês que não quiseram ser filhos de Deus pela fé em Jesus e pelo batismo de Jesus, se vocês não justificam a sabedoria vai ser justificada pelos seus filhos. Isto é, vai ser demonstrada. Lembram do exemplo da criança? Demonstrar, comprovar, testificar, justificar. Isto é, vocês me rejeitam, como rejeitaram João. Mas a sabedoria que sou eu vai ser justificada pelos filhos da sabedoria, os filhos de Deus Pai, que se tornaram assim filhos adotivos pelo meu sangue. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Terminamos esse terceiro bloco com uma promessa muito bonita de nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de nos dar a sabedoria. É a única vez que ele promete isso. E o contexto é de perseguição, é de hostilidade, é um contexto em que a igreja haveria de ser perseguida. Com a palavra Jesus, Lucas 21, de 13 a 19. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar a vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Olha a promessa daquele que é a sabedoria. Sabedoria de Deus. Eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria. Que conforto. Sabermos que o Espírito que repousou nele foi-nos dado, e um dos 7 dons do Espírito Santo, aliás, o primeiro na relação de Isaías 11, de 1 a 2, é exatamente o Espírito de sabedoria.
um coração cheio de sabedoria, para calar a boca dos adversários, para não se contradizer, para dizer com coragem, para testemunhar com bravura, para demonstrar, testemunhando com intrepidez, eu sou cristão, pertenço a Jesus. Nessa perseguição, nesse tormento, minhas palavras não são minhas, mas as palavras da sabedoria, que é Cristo Jesus, e do Espírito dos 7 dons, dentre os quais o primeiro, o dom da sabedoria. Está terminando o terceiro bloco. No último, nós vamos tentar responder as perguntas que vão chegar. Eu ainda não vi nenhuma delas. Espero que o Espírito Santo me dê a sabedoria para, não a sabedoria do mundo, a sabedoria estulta, de que vamos, aliás, tratar, na 1 Coríntios, capítulo 1, de 19 a 21, a sabedoria dos sábios, a sabedoria dos estultos, a sabedoria da prudência dos prudentes. Contra essa sabedoria, Jesus disse: dou-vos graças ao Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco desse encontro Sabedoria de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois deste intervalo está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Sabedoria de Cristo. Antes de respondermos as perguntas, eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. E se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Agora, eu volto os meus olhares preocupados para o Caio, o nosso algoz, que só deixa para a última hora as perguntas que eu ainda nem sei, vão ser colocadas no teleprompter daquela câmera ali. Espero que a sabedoria de Cristo me seja dada para que eu responda com sabedoria as perguntas que vão ser formuladas. Então, já vamos à primeira. Caio, Deus tenha piedade de você. Agora vou para o paredão e você vai me fuzilar. Na definição dada por Dom Falcão, a sabedoria como atributo de Deus é a plenitude de tudo o que ele abarca. E para nós, enquanto dom, como se aplica ou define essa sabedoria do homem? A sabedoria como dom do Espírito Santo é a capacidade de você entender e saborear a obra de Deus, o próprio Deus, como salvação, como graça, como dom. Eu disse, acho que no primeiro bloco, que a etimologia da palavra sabedoria vem de sabor. Quando você saboreia algo, quando você experimenta algo e isso proporciona prazer para você, disse que você está saboreando. O sábio é aquele que enxerga, segundo Deus, a sabedoria de São Francisco de Assis. Em todas as coisas, ele enxerga Deus. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Fogo, irmã Doença, irmã Morte. A sabedoria leva você a enxergar a presença de Deus, a ação de Deus, os recados de Deus, as mensagens de Deus, as exortações de Deus e a desfrutar, a saborear, a se encantar, a se deixar seduzir por todos os sinais que evocam a presença de Deus. O sábio é aquele que enxerga segundo Deus.
é aquele que desfruta de tudo que Deus lhe proporciona e enxerga em todas essas dádivas o sinal de Deus, a presença de Deus, os recados de Deus, as lições de Deus, as mensagens de Deus para a sua vida. O sábio saboreia a si e a tudo aquilo que Deus concede na sua vida como mensagem de salvação, como recados de Deus para a sua vida. Enxerga como Deus, pensa como Deus, entende. Aí está São Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Me parece um versículo que define bem o que é a sabedoria como dom do Espírito Santo. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se quisermos uma expressão de uma música de Padre Zezinho, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, entender como Jesus entendeu, na ótica de Cristo, no segmento de Cristo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, recebei minha doutrina. Quem assim vive é sábio. O sábio é o santo é o sábio. Segunda pergunta. Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes? Se sim, ao invocar o Espírito Santo, podemos também pedir conhecimento? Bem, são realmente duas coisas diferentes, ainda que intrinsecamente ligadas. E explico, acho que já citamos Isaías capítulo 11, versículo 2. Sobre ele repousará o espírito de sabedoria e de entendimento. Está claro? Entender tem um quê de racional, mas não apenas isso. Tem o quê de intelectivo, mas não apenas isso. A sabedoria é o desfrutar, experimentando o prazer que não é deste mundo, aquilo que o coração entende. E entendimento aqui não é algo puramente racional. É o intus legere, inteligência, intendere, tender para dentro. Inteligência vem de intus legere, ler dentro. Portanto, entendimento e inteligência é o conhecimento profundo que você tem de uma realidade segundo os critérios de Deus. Sabedoria é desfrutar disso. Isto é você sentir o sabor. Dou um exemplo. A pessoa vai para a missa. Ela, à luz da fé, entendeu tudo, em cada momento da missa, o que está transcorrendo. O sentido do ato penitencial, o sentido do glória, o sentido das leituras, o sentido da homilia, do ofertório, do prefácio, da oração eucarística, da comunhão, do encontro fraterno, da presença do Senhor, o mistério do Calvário que se presentifica, que se perpetua de forma incruenta durante a celebração da Eucaristia. A sabedoria, ela degusta. A sabedoria, ela prova. E prova segundo Deus, digamos assim, dando sabor àquilo que a sua inteligência e a sua fé acabou de entender. São duas coisas diferentes, sabedoria e entendimento, porque são dois dons diferentes, conforme Isaías capítulo 11, versículos de 2 a 3. Agora vamos à terceira pergunta. As ações de Cristo são consideradas manifestações de sabedoria, mesmo as que não compreendemos, como sua entrega na cruz, por exemplo. Sim, perfeito. A resposta não pode ser outra senão sim. Primeiro, Jesus é definido. Jesus é proclamado pelo apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, sabedoria de Deus. Segundo, porque, vejam, já Jesus aqui está aos 12 anos, em Lucas capítulo 2, versículo 40, respondendo aos doutores da lei no templo, estava cheio de sabedoria. Portanto, tudo aquilo que Jesus faz é teândrico, isto é uma ação divino-humana, theos, Deus, andropos,
Anthropos ou andropos, homem. Teândrica, ação teândrica, é uma ação divina-humana. Tudo que Jesus faz é ação do homem-Deus, do Deus-homem. Se esse homem está cheio de sabedoria, tudo aquilo que Jesus diz e faz, seus discursos, seus exorcismos, seus prodígios, seus ensinamentos, são todos repletos da divina sabedoria. A sabedoria da cruz, e aqui lembrou bem, o apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 19, versículos 1 de 19 a 21, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a prudência dos prudentes, onde está o sábio, onde o erudito, onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não conheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. A cruz, para quem digamos assim, hostiliza Deus, não é aberto a Deus, a cruz é loucura, não tem nada de sabedoria. Pois bem, para o apóstolo Paulo, portanto para todos nós, o que para o mundo é loucura, para nós é sabedoria. E a sabedoria está no Calvário. A sabedoria está escandalosamente crucificada. Essa é a mensagem que escandaliza. Não há outra sabedoria senão no Calvário. Os judeus pedem sinais, os pagãos sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Quarta pergunta, como adquirir o dom da sabedoria que vem do Espírito Santo? Rezamos, vinde Espírito Santo, dá-me, concede-me os dons que tu já me deste no dia do batismo, que tu renovaste concedendo-me novamente no dia do sacramento da confirmação ou crisma. Peça e você recebe. Peça e você vai receber. Aliás, foi a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que se aplica também a todos os dons do Espírito Santo, portanto, ao dom da sabedoria. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Quando Jesus nos manda ser perfeitos como o Pai é perfeito, significa dizer que também nós devemos buscar uma sabedoria, um crescimento espiritual, intelectual, além do espiritual? Jesus quer que nós sejamos perfeitos. E a perfeição significa não somente receber os dons do alto, mas também assumi-los e, com a graça do Espírito Santo, bem exercitá-los? A resposta é sim. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você a abundância da sabedoria de Cristo, a abundância da sabedoria do Espírito, a abundância da sabedoria do Pai. Sejamos sábios. É a promessa de Jesus. Eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria. Lucas 21, de 13 a 19. Uma semana abençoada. Deus acompanhe, proteja, defenda e guarde você e sua família. Até o próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser.